Vamos lá, pessoal, dando continuidade às questões de função do primeiro grau. Vamos agora para a questão de número 6, tá certo? Vamos aqui para a lousa. Questão de número 6 diz o seguinte. O gráfico abaixo representa a função y igual a f de x. Eita, existe uma função cujo gráfico é essa daqui, ó. Você vê que esse gráfico é uma união de várias funções, ó. Aqui você tem essa curva. Aqui você já tem uma reta, uma função do primeiro grau. Aqui você já tem uma função constante. Aqui parece ser outra curva, uma parábola. E aqui você tem outra reta. Tá certo? Então isso aí é o nosso gráfico. O gráfico abaixo representa a função y igual a f de x. O que é que ele quer saber, Rivelino? Aí ele quer saber, determine item A, f de menos 2, f de 0, f de raiz de 2. Então, item A, f de menos 2. Item B, f de 0. Item C, f de raiz de 2. Item D, x de modo que f de x seja igual a menos 1. Item E, o conjunto de solução da inequação f de x maior que 0. Item F, o conjunto de solução da inequação f de x menor ou igual a 0. Item G, o domínio dessa função. Item H, o conjunto de imagem. Ou seja, ele quer uma ruma de coisa. Vamos aqui calcular de uma por uma, né? Vamos nós. Item A. Onde tiver espaço aqui no gráfico, eu vou resolvendo para a gente não perder a ideia do gráfico. Então, no item A, ele pede o f de menos 2. Rivelino, o que é que significa o f de menos 2? Olha, vamos lembrar. O f de menos 2, se você for traduzir isso aqui, ele quer apenas a imagem do menos 2. Era como se você tivesse dois conjuntos, o valor de x era menos 2, ele quer o valor do f de x. Ele quer o f de menos 2. A imagem do menos 2. Ah, Rivelino, então quer dizer que esse menos 2 pertence ao conjunto x, pertence ao domínio da função? Exatamente. Ele está lhe dando domínio, x igual a menos 2, e quer saber a imagem do menos 2 por esse gráfico aqui. Então, vamos procurar o menos 2 lá no eixo do x. Ora, se você procurar o menos 2 aqui no eixo do x, está aqui ele, ó. Quem é a imagem do menos 2 por esse gráfico? A imagem do menos 2, através desse gráfico, é o valor 1. Ó. A imagem do menos 2 por esse gráfico é o valor igual a 1. Então, f de menos 2 vale 1. Vixe, velho, quer dizer que não precisa fazer cálculo nenhum. É só olhar para o gráfico, exatamente. A sua função vai ser única e exclusivamente olhar para o gráfico. Para x igual a menos 2, f de x é igual a 1. Então, a imagem do menos 2 vale 1. Beleza, Rivelino, vamos para a próxima, que eu já estou pegando o jeito. Vamos para o item B. O que é que ele quer no item B? Ele quer o f de 0. Quem é o f de 0? Deixa que eu resolvo, Rivelino. Já sei, o f de 0 é a imagem do 0. Beleza, garoto. Então, você tem que ir lá no gráfico, no eixo do x, procurar o 0 e ver quem é que está associado ao 0 através do gráfico. Então, vamos lá. Para x igual a 0, né, ó, quem é a imagem da minha função? Ora, para x igual a 0, a imagem do 0 vai ser esse 3zinho, bem aqui assim, ó. A imagem do 0 vai ser esse 3. Mas, Rivelino, eu não estou entendendo por que esse 3 é a imagem desse 0. Ora, é fácil você descobrir. Foi o que eu disse. Quando você vai localizar um ponto sobre o eixo dos y, qualquer ponto que more sobre o eixo dos y tem coordenada x igual a quanto? Igual a 0. Então, as coordenadas desse ponto nada mais são do que 0 e 3. Então, as coordenadas desse ponto vão ser 0 e 3. Então, a imagem do 0 por esse gráfico é o número 3.
Logo, f de 0 vale 3. Joia, Rivelino. Beleza pura. Vamos para o próximo. O que é que ele quer no item C? No item C, ele pede f de raiz de 2. Item C, f de raiz de 2. Vixe, Rivelino, agora complicou. Porque quando ele pediu o f de menos 2, eu ia lá no eixo dos x e procurava o menos 2. Quando ele pediu o f de 0, eu fui lá no eixo dos x e procurei o 0. Mas f de raiz de 2, não existe aqui no gráfico o número raiz de 2. Como é que eu vou saber a imagem dele? Bem, você acha que não existe, mas existe. Onde é que está o raiz de 2 nesse eixo do x? Se eu fosse localizar o raiz de 2, onde é que ele ficaria? Vamos lembrar. Ora, o raiz de 2, eu fiz uma brincadeirinha dessa em aulas anteriores. A gente viu que o 2 é um número menor que 4 e maior que 1. Então, como o número 2 é menor que 4 e maior que 1, eu vou fazer essa brincadeirinha. Eu vou colocar a raiz quadrada de 1, vou colocar a raiz quadrada de 2 e vou colocar a raiz quadrada de 4. Ou seja, eu peguei esses três números e coloquei sobre eles o radical, raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 2 eu não sei quanto é. Raiz quadrada de 4 vale 2. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que raiz quadrada de 2 é um valor que está entre 1 e 2. Então, raiz quadrada de 2 é um número que está entre 1 e 2. Ora, a raiz quadrada de 2 deve estar mais ou menos por aqui, ó, entre 1 e 2. Sim, Rivelino, tudo bem. Consegui localizar a raiz quadrada de 2. É um número que está entre 1 e 2. Mas qual é a imagem dele? Olha, de 1 até 3, se você olhar para a função, a minha função é uma função constante. De 1 a 3, a minha função é uma função constante. Ou seja, independente do valor de x, a minha imagem não muda. Ela vai ser sempre quanto? A imagem do 1 é 2, a imagem do 3 também é 2, e a imagem de todo mundo que está entre 1 e 3 também vale 2. Como raiz de 2? Como raiz de 2? Ele é um número que está entre 1 e 3, então a imagem dele também vai ser 2. Então, f de raiz de 2 vale 2. Joia, Rivelino, beleza pura, gostei da questão. Então, f de raiz de 2 também vale 2. Beleza. Vamos para a próxima. O que ele pede na próxima? Item D. Calcule o valor de x de modo que f de x seja igual a menos 1. Calcule o valor de x de modo que f de x seja igual a menos 1. Então, o item D, ele pede o seguinte. Que D horrível, meu Deus. Vamos ajeitar aqui esse D, né? No item D, ele pede para qual valor de x, f de x vale menos 1. Para qual valor de x, f de x vale menos 1. Vamos entender a questão. Ele me deu agora a imagem. Existe um x cuja imagem é menos 1. Existe um determinado valor de x cuja imagem vale menos 1. Aí ele quer saber justamente isso. Para qual valor de x, a imagem f de x vale menos 1. Rivelino, o que é que eu tenho que fazer? Bem, agora você tem que vir ao gráfico, ao plano cartesiano, procurar a imagem menos 1. E você vai ver qual é o valor de x que está associado a essa imagem. Então, cadê a imagem menos 1? Está bem aqui assim, né? Ó. Aqui é o menos 1.
Como é imagem, eu vou procurá-la no eixo dos y. Então, está aqui a imagem, menos 1. Qual é o valor de x que tem como imagem o número menos 1? Ora, vou só seguindo pontilhado, ó. Vou seguindo, ó. X igual a quanto? X igual a 5. Para x igual a 5, a minha imagem vale menos 1. Então, qual o valor de x que tem como imagem, como f de x o menos 1? X igual a 5. Joia, Rivelino, beleza. Muito legal essa questão. Quer dizer que eu não preciso fazer conta nenhuma. Só olhar o gráfico e eu já descubro a resposta. Beleza pura. E agora, Rivelino? Agora vamos para o item E. O item E diz assim: o conjunto solução da inequação. Item E. O conjunto solução da inequação f de x maior que zero. O conjunto solução da inequação f de x maior que zero. Então, para quais valores de x a minha função f de x é maior que zero? Para quais valores de x a minha função f de x é maior que zero? Então, aqui seria o item A, B, C, D, E. Ele quer saber para quais valores de x f de x é maior que zero. E Rivelino está parecendo com o estudo dos sinais. Realmente esse item aí é de estudo dos sinais. Então, ele quer que você diga para quais valores de x a minha função f de x é um valor maior que zero, ou seja, positivo, tá certo? E aí, Rivelino, como é que eu faço? Ora, onde é que a minha função é positiva? Onde o gráfico estiver acima do eixo do x. Onde o gráfico estiver acima do eixo do x, a minha função é positiva. Então, se você olhar, ó, desde o menos 2, o menos 2 também, Rivelino, na minha função é positiva? Para x igual a menos 2, a minha função vale quanto? Vale 1, então é positivo. Então, desde o menos 2, estou caminhando, ó, o gráfico continua acima do eixo do x. Então, a minha função é positiva. Caminhando, ó, a minha função continua positiva, porque até aqui, ó, ela está acima do eixo do x. Quando eu chego numa vizinhança do 4, bem próximo ao 4, ela continua positiva. E no 4, Rivelino? Bem, no 4, ela já não é mais positiva. Por quê? Porque o 4 anula a função, é uma das raízes da função. E quando um valor anula a função, ó, o valor que anula a função não vai satisfazer o que ele pede. Ele pede o valor de x para que o f de x seja maior que zero, seja positivo. Ele não quer que seja zero, quer que seja positivo. Então, f de x tem que ser maior que zero. Se maior ou igual a zero, o 4 entrava. Então, f de x é maior que zero desde o menos 2 até a vizinhança do 4. Do 4 em diante, ó, no 4 é zero, não serve. Passou do 4, a minha função já está abaixo do eixo do x. Então, é um valor negativo. E para x igual a 6, Rivelino? Bem, para x igual a 6, a minha função é nula. É o mesmo caso do 4. Passou do 6, ó, ela começa a ser um valor positivo. Por quê? Porque o gráfico está acima do eixo do x. Até o 7. Mas, Rivelino, como é que eu vou responder isso aí, macho velho? Ora, é só pensar um pouquinho. Onde é que minha função é maior que zero? Para todo x pertencente aos reais, tá o quê? X menor que 4, maior ou igual a menos 2, tá certo? X menor que 4, maior ou igual a menos 2, ou
x menor ou igual a 7 e maior do que 6. Então, essa seria a resposta. X pertencente aos reais está o quê? X menor que 4, 4 não entra. E maior ou igual a menos 2. O menos 2 entra. Então, vai de menos 2 fechado até bem pertinho do 4. E daqui ele vai pular para onde? Para x menor ou igual a 7. O 7 serve até um valor maior que 6. E com isso a gente resolve o nosso item E, tá certo? Com isso a gente resolve o nosso item E. Então, moçada, resolvemos o item A, B, C, D e E. Questãozinha interessante, diferente, por quê? Porque ela apresenta o gráfico, você vai ter que fazer uma leitura desse gráfico. Tá certo? A gente não concluiu, mas daqui a pouco a gente volta para terminar essa questão. Valeu, pessoal, até a próxima.